Olá, muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui, ainda que de forma, né, assíncrona, mas em breve nos veremos de forma online, mas ao vivo, né? Eu me chamo Cristiane Rota, né, professora Cris Rota, sou enóloga, sou formada aqui pelo campus em viticultura e enologia, pelo campus Urupema, então eu fiz a graduação aqui, me formei em fevereiro de 2019, sou da segunda turma do curso aqui e estou como professora substituta desde o semestre passado, eu assumi em comecinho de abril como professora substituta. Então ministro algumas disciplinas na graduação e nos FIX. E a minha experiência com a especialização é com vocês aqui a primeira disciplina que eu estou ministrando na especialização de bebidas alcoólicas. Então, né, o debut é com vocês. É um prazer imenso participar, né, do processo de formação de vocês. Espero que as aulas sejam produtivas e tragam principalmente muito conhecimento e muita curiosidade com relação ao mundo dos vinhos. A disciplina ela foi dividida, então, né, em duas etapas. A primeira etapa foi com a professora Leilane, de 30 horas, e essa segunda etapa, de também 30 horas, é comigo. Qual que é a ideia? A gente tem poucos encontros, né? A nossa última aula é dia 23 de setembro. Então, a ideia é fazer alguns encontros, esse primeiro de forma assíncrona, o próximo, que vai ficar para o dia 9 e 10, né? Daqui 15 dias, vai ser de forma síncrona uma parte dele e a outra parte assíncrona. E no dia 10 a gente vai ter uma aula prática. Dessas 30 horas de carga horária, nós temos 8 que são destinadas a aulas práticas. Então a ideia é fazer uma aula prática no dia 8, no dia 10, desculpem, e uma aula prática no dia 23, que é a nossa última aula. No meio de tudo isso, a gente vai ter uma avaliação, naturalmente, né? Mas o nosso encontro ali, quando for de forma síncrona, eu explico melhor para vocês. Peço desculpa, porque eu estou um pouco fanha, a minha sinusite está me visitando, então eu estou um pouquinho fanha. Então peço desculpas pelo tom da voz aqui, mas a ideia hoje é apresentar um pouquinho do que serão nossas aulas, trazer alguns conceitos importantes relacionados à análise sensorial e à degustação técnica. A gente vai ver qual é a importância de fazer uma avaliação, né, visual, olfativa e gustativa num vinho, seja ele tinto, branco, rosé, mas que é importante a gente interpretar esse vinho, entender o que tem naquela taça, o que ele está trazendo para a gente. Além disso, ver um pouquinho de como essa análise sensorial técnica é feita, quais são os tipos de fichas que são usados para esse tipo de análise sensorial e se a gente conseguir também trabalhar alguns conceitos básicos relacionados à enogastronomia, então a harmonização do vinho com o alimento. Além disso, a gente tem aqui no campus uma resolução de consumo de bebidas alcoólicas. Na primeira aula prática de vocês, qual é a ideia? É apresentar essa resolução, por quê? Essa resolução é uma obrigatoriedade que o campus tem e, na verdade, é uma forma de segurança e de garantir que as aulas que são feitas com análise sensorial de bebidas alcoólicas, ou seja, de vinhos no nosso caso, elas têm cunho pedagógico e educativo e vocês têm ciência, né, sobre isso. Então, vocês estão ali de acordo com com esses critérios, digamos assim. Então, é uma resolução que explica isso, que tem o curso, que essas análises sensoriais elas são de cunho pedagógico e educativo, que a bebida ela não precisa ser ingerida, ela pode ser descartada, que quem não pode consumir bebida alcoólica por qualquer tipo de motivo está dispensado dessa aula prática, né? E é um termo que vocês precisam assinar para a gente ter esse respaldo legal da aplicação dessa prática com bebidas alcoólicas. Tudo bem? A data, gente, está ali 8/8, porque foi quando eu preparei a aula e eu coloquei a data e depois não fiz a edição, tá? Porque eu já tinha salvado. Então é só por isso. Mas a nossa aula vai ser agora, se vocês vão ter essa aula disponível a partir do dia 27, que é amanhã, sábado. Começando então pelo conceito do que é uma análise sensorial.
Então, a análise sensorial ela começou a ser estudada e testada, né, relativamente recente, né, não é algo muito antigo, e ela foi se transformando, então, numa parte importante, conceituando-se como uma disciplina. Então, o que é a análise sensorial? O que ela trabalha? É um conjunto de métodos e técnicas que vão permitir com que a gente perceba, identifique e aprecie, né, um alimento, uma bebida, um produto, de forma a usar os nossos sentidos, né? Toda análise sensorial, ela usa ou todos os sentidos ou boa parte deles. Então, determinando propriedades sensoriais de alimentos, bebidas e objetos, como eu falei com vocês. A avaliação sensorial, ela proporciona uma informação integral sobre o que eu tenho ali, a qualidade daquele produto, a qualidade daquele alimento. E, de certa forma, a partir do momento que eu faço essa análise sensorial, eu estou avaliando, né, as características e julgando até as características daquele produto e alimento, se ele satisfaz, se elas satisfazem ou não as minhas expectativas, né, e as minhas exigências relacionadas ao que eu esperava daquele produto e serviço. Essa definição, esse conceito é do Tratado de Análise Físico-Sensorial de 2002. Trazendo outros conceitos. Então, por exemplo, um conceito do Born e Bergand, de 2003. A análise sensorial é a degustação, né, o ato de examinar e avaliar o vinho através dos nossos sentidos. Sobretudo o quê? Visão, olfato e paladar. Né? Para a análise sensorial de um vinho, eu uso basicamente esses 3 sentidos. E degustar é submeter o vinho aos órgãos dos sentidos, analisando-o atentamente e interpretando esse vinho, tentando perceber, captar o que esse vinho está me dizendo, o que ele está me trazendo, relacionando visão, olfato e paladar. Bom, dentro desses conceitos, né, de análise sensorial, a gente estabelece que ela deve ser realizada dentro dessas 3 etapas: análise visual, olfativa e gustativa. Por quê? Porque eu vou ter estando presente nessas avaliações, fazendo de forma presente, ou seja, consciente daquilo que eu estou avaliando e o que eu busco nessa avaliação, eu vou ter uma análise sensorial completa, principalmente por quê? Porque eu terei ali, né, a integração dos meus sentidos, da visão, do olfato e do paladar. A partir do momento que eu me coloco à disposição, né, daquele vinho, fazendo essa avaliação, eu consigo perceber e captar o que aquele vinho está trazendo para mim de características nessas 3 etapas. Na análise visual, então, quais são os principais atributos que eu vou avaliar quando eu pego um vinho, coloco esse vinho, abro a garrafa, né, faço todo aquele protocolo de serviço, coloco ele na taça, eu pego a taça, qual é a primeira análise que eu faço? Dentro da análise visual, eu preciso avaliar alguns atributos. Quais são eles? Cor, limpidez, a efervescência, no caso de um frisante ou um espumante, né, as borbulhas, a viscosidade ou fluidez, ou seja, com qual velocidade, de que forma esse vinho se movimenta na taça. Idade, amadurecimento, defeitos e alterações. Eu consigo perceber tudo isso através da minha visão. Quando a gente for fazer a nossa análise sensorial na prática, a gente vai perceber muito isso. Vamos trabalhar todos esses conceitos. A cor vai me dizer, como a gente pode ver aqui nessa foto, ó, na análise do vinho branco, por exemplo, eu pego um vinho branco com essas características aqui, da primeira taça, da esquerda para a direita. E quando eu vou começando a perceber as alterações no vinho branco através da evolução, da idade dele dentro da garrafa, ele vai ganhando cor, ele vai oxidando moléculas, principalmente moléculas aromáticas. E ele vai ganhando cor e se movimentando para um tom mais amarronzado, né? Um tom telha que a gente chama, com características mesmo de envelhecimento, de evolução. O vinho tinto, a mesma coisa. Ele parte de um tom violáceo, né, rubi, e vai evoluindo também para esse tom mais acastanhado.
Isso significa o quê? Que ele passa, né, de uma idade jovem, vai evoluindo, alcança ali o seu ápice, a sua maturidade, e a partir daquele ápice, e cada estilo de vinho tem um, existem vinhos que são de guarda e podem ficar 10, 15, 20 anos na garrafa e apresentarem características perfeitas de evolução, e existem vinhos que são feitos para serem tomados em 2, 3, 5, 6 anos. E aí, a partir disso, eu começo a perceber características oxidativas, perda de qualidade, perda aromática, perda de cor, enfim, uma série de condições diferentes que me entregam também um pouco a idade daquele vinho. Eu vou avaliar se não tem nenhum tipo de sólido suspenso na taça, né? Se não veio da garrafa ali. Com o passar do tempo, o vinho começa a decantar compostos e ele vai para o fundo da garrafa, forma um sedimento. Eu vou avaliar se ele tem limpidez, se ele tem brilho, né? Se a luz consegue passar ali pela taça, né? Sem nenhum bloqueio, se ele não está turvo, né? Se ele apresenta essa característica de limpidez e de brilho muito perfeitos. Defeitos, eu posso perceber na cor, né? Se ele tem alguma alteração de cor, tirando a cor do envelhecimento, que não é um defeito, a não ser que ele seja um vinho da safra passada e já apresente esses tons aqui, aí é um defeito. Se ele é um vinho de idade, ele já tem alguns anos e de acordo com o estilo dele apresentasse alteração de cor, é uma alteração natural, que se espere. Mas eu posso perceber algum tipo de sólido suspenso. Eu posso perceber na rolha, por exemplo, a presença de mofo. Às vezes no próprio líquido, né, quando eu coloco alguma turbidez um pouco diferente, que não é uma turbidez de não filtração, mas uma turbidez que traz um véu um pouco esbranquiçado. Tudo isso eu posso perceber através da minha visão. A visão, a análise visual, ela entrega muita coisa, né? E além disso, de tudo isso que eu comentei com vocês, eu ainda consigo perceber intensidade de cor, e isso vai me trazer, eu vou conseguir decifrar isso se eu conhecer um pouco das variedades e saber, por exemplo, quais variedades são mais intensas na coloração. Por exemplo, Taná, Touriga, Petit Verdot, são variedades que têm uma carga de compostos fenólicos muito intensa, muitas antocianinas, então eu tenho uma intensidade de cor. Então, pela tonalidade daquela cor, eu posso interpretar e tentar encontrar qual é a variedade. Então, carga polifenólica, né? O quanto de intensidade eu tenho. Quanto mais intensidade eu tenho, maior é a minha concentração de compostos fenólicos. Malbec, Taná, Petit Verdot, como eu comentei com vocês. O clima influencia. Climas mais frios me trazem coloração mais intensa e mais persistente. Climas mais quentes, eu tenho uma coloração um pouquinho mais diluída, digamos assim, não tenho tanta intensidade na cor. Maceração, quanto tempo de contato com as cascas aquele mosto permaneceu. Quanto mais tempo eu deixo em contato com as cascas, falando principalmente de vinhos tintos, mais eu extraio cor. Então, mais esse vinho vai ter carga de cor. Amadurecimento, então se ele passa pela barrica de carvalho, por exemplo, por algum tipo de madeira, eu também tenho incremento de cor, eu também tenho estabilidade de cor. E a idade, como eu comentei com vocês, vendo ali se é uma coloração que já está para o acastanhado. Quanto mais acastanhado for, mais tom telha, acastanhado, amarronzado, mais idade esse vinho me entrega. E essa roda, gente, aqui é justamente uma roda. A gente tem a roda dos aromas e a gente tem a roda da evolução de cor dos vinhos. Só para termos uma ideia. Então, eu tenho o vinho tinto, tenho o vinho branco, tenho o vinho rosé nessa roda. E aí, mais ou menos, a evolução, né, o que acontece com a idade, com o tempo, em relação à cor. É bem legal para a gente ter uma ideia de como funciona essa evolução. Então, visualmente, aqui eu tenho um vinho jovem, né? Um vinho violáceo, né? Um tom bastante vivo, intenso. E aqui já um vinho, eu não diria velho, né? Mas um vinho evoluído. Porque ele tem essa tonalidade rubi no centro e um halo um pouquinho mais alaranjado, né? Um pouquinho mais acastanhado. Mas ele ainda não está totalmente
envelhecido, né? Ele ainda tem características na sua cor, na sua tonalidade, de alguma vivacidade, de alguma vida. Bom, na análise olfativa, eu consigo perceber muitas coisas. O vinho me diz muitas coisas através dos aromas. Então, quando eu uso o olfato, e por isso o treino, né, dos meus sentidos é muito importante, principalmente do olfato, sair cheirando coisas por aí pode ser bem importante se eu quiser evoluir nessas características olfativas do vinho. Quanto mais eu treino o meu olfato, mais eu encontro coisas no vinho, mais eu decifro o vinho. E não só o vinho, tá, gente? Treinar os nossos sentidos é importante para qualquer aspecto da nossa vida, né? Para quando a gente vai se alimentar, para deixar os nossos sentidos mais aflorados. E um sentido, a gente treinando alguns sentidos, a gente também consegue ter maior percepção em outros. Quando a gente for fazer a nossa análise prática ali, a sensorial prática, ela será feita às cegas. Então, vocês não saberão os vinhos que vocês vão degustar. A gente vai degustar, vai fazer análise visual, a olfativa e a gustativa, vai interpretar o que aqueles vinhos estão nos dizendo e só depois o vinho vai ser revelado. E aí a gente vai perceber a dificuldade que é quando nos tiram algum sentido e a gente não tem muito norte para onde ir, né? Ah, e pode ser o que nessa taça? Pode ser 1000 possibilidades. E além desse exercício, né, de fazer uma degustação às cegas, a gente também vai fazer um teste, um exercício de tentar adivinhar os aromas. Então, eu vou colocar vários descritores aromáticos dentro das taças, vou cobrir essas taças e fazer uns furinhos. E a gente vai colocar no nariz e tentar decifrar o que tem ali naquela taça. Sem a visão, o que a gente vai descobrir, né? Como que o nosso olfato funciona quando a gente não enxerga o que a gente está cheirando? É muito legal, é um exercício muito bacana até para vocês fazerem em casa mesmo. Ajuda muito na evolução do paladar e do olfato e do paladar depois, tá? Então, através do olfato, aromas, a avaliação do vinho, né, em critérios de defeito, de descritores aromáticos, a intensidade desses aromas, se são muito intensos, pouco intensos, se eles têm nitidez, ou seja, se eu consigo decifrar, assim que eu trago no meu nariz, quais aromas, fruta, flor, especiaria, alguns vinhos, gente, trazem intensidade aromática, mas eu não consigo entender quais aromas eu tenho ali, se é flor, fruta, especiaria, fermentação. Então, quanto nítido é esse vinho para mim? E a qualidade dos aromas. E quando eu falo em qualidade, se aquele aroma, ele é aroma de flor, de fruta, de especiaria, de fermentação, se não tem aroma de defeito, né? Não tem aroma de ácido acético, ou seja, de vinagre, não tem aroma de pano molhado, de repolho cozido, por exemplo, que são aromas que podem estar nos meus vinhos, aroma de mofo, né? Então são aromas que eu posso ter no meu vinho, aromas de defeito. Ah, só um pouquinho. Então, para que eu entenda, né, se o vinho, se aquela bebida tem algum aroma, eu preciso de compostos voláteis. Então, nos vinhos, o que eu sinto quando eu levo a taça no meu nariz são esses compostos voláteis. São moléculas muito leves de aromas que conseguem sair da taça em contato com o oxigênio e flutuarem, né, evaporarem e chegarem até o meu nariz. As papilas gustativas mais o olfato vão me dar paladar. Então, metade do gosto que eu sinto vai ser cheiro. E depois que eu sinto o aroma, eu coloco na boca, eu tenho o que a gente chama de retrogosto. Esse retrogosto é a mistura do olfato com o paladar, né? E no retrogosto eu vou entender também se esse vinho é intenso, se ele permanece na minha boca, se ele corresponde àquilo que eu senti no nariz, né? Eu posso fazer várias avaliações depois que eu coloco o vinho em boca também. Por isso que a gente diz que tem dois tipos de olfação, a direta e a retronasal. A direta é quando eu pego a taça e trago no nariz.
É o que eu percebo ali, é a primeira impressão. Depois dessa primeira impressão, eu vou girar a taça, eu vou incorporar mais oxigênio, eu vou deixar um tempinho aquele vinho ali e eu vou acompanhando a evolução dele em taça. Depois que eu coloco na boca, eu entendo o que aquele vinho me trouxe, se é correspondente ou não ao nariz, e aí eu vou ter aquela, quando eu engulo o vinho, o que a gente chama de olfação retronasal, que é o vinho com o aroma e o gosto juntos. Depois que eu senti o gosto, o que eu tenho depois que eu engoli tem a ver com o olfato e o paladar, né? E aí eu percebo se o vinho realmente ele é sincero, né? Se o que ele me mostrou no nariz, ele também vai me mostrar no paladar. E na análise olfativa, a gente tem que entender que é um critério muito importante, porque já no olfato, antes de colocar na minha boca, eu consigo perceber se ele tem alguns defeitos. Os estudiosos, principalmente sommeliers, que trabalham, né, muito com essas questões sensoriais, eles podem dizer origem, caráter, a história do vinho, de que clima é aquele vinho, qual é a variedade, qual é a safra, né? Qual é a região, enfim. Através do olfato, eu posso inferir muitas e muitas informações. O vinho é um ser vivo, então a evolução acontece o tempo todo, né? A partir do momento que eu coloquei na garrafa, eu não tenho aquele produto ali daquele jeito que eu engarrafei para sempre, né? Eu vou tendo evoluções, ciclos evolutivos, e ali ele vai me mostrando mais e mais coisas, até chegar no seu ápice e depois no declínio, né? Bom, na análise olfativa ainda eu consigo classificar as categorias aromáticas. Existem uma infinidade de famílias aromáticas e dentro dessas famílias aromáticas eu tenho a origem desses aromas. No olfato eu consigo perceber a origem desses aromas. São três tipos, três origens nessa classificação. Aromas primários, e são aromas correspondentes à variedade da uva. A gente tem características genéticas e de manejo que expressam aromas específicos daquela variedade. Então, a Sauvignon Blanc, aromas característicos de manga, melão, maracujá, notas herbáceas de grama cortada, broto de tomate, cítrico, como limão. Então, assim, eu tenho alguns aromas que são típicos daquela variedade. Aromas primários. Aromas secundários. São originados no processo de fermentação alcoólica. O que acontece? A uva traz algumas moléculas aromáticas, mas ela traz muitos precursores aromáticos. São moléculas neutras, que não têm aroma de nada, e que no processo fermentativo, através da ação das enzimas das leveduras, passam por essas reações químicas e se transformam em alguns aromas. Esses aromas são chamados de aromas secundários. E os aromas terciários são aqueles aromas de evolução, são aromas complexos, provenientes do envelhecimento em barrica de carvalho, né, da maturação em barrica de carvalho e do envelhecimento em garrafa. São aromas mais complexos e é o que a gente chama de buquê. Um vinho jovem não tem buquê, tá, gente? O buquê ele aparece em vinhos que têm complexidade aromática e tem tempo de barrica e tempo de garrafa, né? Eu não consigo dizer que um vinho jovem tem buquê, porque o buquê ele me traz complexidade aromática. Então, eu tenho aromas frutados, florais, especiarias, aromas que a gente chama de torrefação, de. Ai, gente, como chama? Defumado, de aromas terrosos. Então, assim, são várias categorias e aquelas de evolução. Então, amêndoas, aromas lácteos, especiarias. Aquela complexidade de famílias aromáticas é que me faz ter no vinho o chamado buquê. Então, existe uma infinidade de aromas, de famílias aromáticas. E a gente pode até ver isso na nossa roda de aromas. Então, assim, ó, a roda, ela vai de dentro para fora e significa que
no centro dela, eu tenho grandes grupos, aromas herbáceos, aromas frutados. Aí, nos frutados, eu tenho frutas de caroço, frutas brancas, frutas amarelas, pequenos frutos, né? Amora, mirtilo, especiarias. Daí, dentro de especiarias, temperos, eu vou afunilando, entende? Quanto mais eu afunilo, mais experiência e mais treino eu tenho e eu preciso, né, para conseguir decifrar. Flor branca, flor de cor, aromas vegetais, fresco, seco, chá. Então, aromas empireumáticos, que são esses defumados. É defumado, é de torrefação, é uma série de aromas. Quanto mais eu vou do centro para fora da roda, mais especificidade eu tenho nesses aromas, mais eu afunilo e mais eu caracterizo aquele aroma. Então, é um fruto amarelo, é de caroço e é um fruto tropical. Eu vou buscando especificar o máximo possível. Eu só consigo fazer isso, gente, se eu tiver uma memória olfativa muito bem trabalhada e muito bem abastecida. O que significa isso? Não adianta eu ficar provando os vinhos sem ter uma consciência e uma memória olfativa. Não adianta eu comer, me alimentar e não cheirar a comida que eu estou comendo, não cheirar os temperos que eu estou fazendo a comida, não cheirar as ervinhas que eu estou utilizando. O treino e prestar atenção, né? Quando eu estou comendo, quando eu estou no supermercado, que eu passo pela parte de hortifruti ali, prestar atenção quando eu estou cozinhando, quais aromas eu estou sentindo, o que eu coloquei, né? E o que esses aromas estão me trazendo de característica aromática. Isso é muito. Então é bem importante eu ter essa consciência, né, olfativa. O meu olfato, ele só vai reconhecer aquele aroma se eu já tiver tido contato com ele em algum momento. E olha que incrível, a minha memória ela não perde o que eu já conheço. O que acontece? Acontece que eu tive contato uma vez com aquele aroma, mirtilo. Nunca comi mirtilo, nunca vi como é mirtilo. Então eu não vou saber qual que é o aroma de mirtilo. Eu conheci mirtilo uma vez, faz muito tempo. Nem prestei muita atenção. Nunca mais vi mirtilo. Eu não vou, eu posso até falar, nossa, já conheço esse aroma. O que é mesmo? Mas eu não vou conseguir buscar no meu banco de aromas. Se eu treinar, eu encontro ele, porque eu não esqueço, ele está aqui. Então, existe uma enoteca, né, uma biblioteca de aromas no meu no meu sistema límbico, ali no meu cérebro, e se eu treinar, automaticamente, quando eu sentir, né, o estímulo nervoso vai lá para o cérebro e ele busca esse aroma. O cérebro decifra que aroma é esse. Então, trazendo um pouco do que é a memória olfativa e que é de extrema importância para a análise sensorial, a gente tem um processo extremamente complexo, falando de memória olfativa. Se desenvolve em camadas e em circuitos neuronais. Então, a gente tem uma relação direta com reações neurológicas, né? Neuronais, os neurônios trabalhando, são estímulos elétricos decifrados pelos neurônios. A simples evocação de memórias, elas alteram-nas por filtros e conexões. Então, a cada conexão nova, eu tenho a memória alterada. Então, ela é como se fosse atualizada, digamos assim, né? Portanto, não existe memória forte ou menos forte, mais presente ou menos presente. Existe uma memória que é o tempo inteiro atualizada nesse banco de dados de aromas. Então, quanto mais eu treino e cheiro coisas e exercito os meus sentidos, mais eu tenho essa atualização e mais o meu banco fica alimentado. O olfato, ele vai estimular diretamente o centro da minha memória, né? Então, todos os outros sentidos, eles são processados no córtex para depois chegar aqui no sistema límbico. O olfato não. O olfato, ele tem uma conexão direta com o centro de memória. Esse sistema límbico, ele tem uma capacidade incrível de associar aromas
e gerar memórias através desses aromas, alimentando o quê? Sensações emocionais. Então, o olfato, ele tem uma ligação direta e muito forte com as nossas emoções. Porque quando a gente sente um aroma, a gente fala, nossa, esse aroma de bolo é do bolo da minha avó. Esse arroz com feijão é o cheiro do arroz com feijão da minha mãe. Então, esse pastel é o pastel que eu comia na casa da minha tia quando eu passava as férias. A nossa memória olfativa, ela cria um banco de emoções enormes, enorme e muito, muito forte. Se vocês, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, eu costumo fazer alguns cursos de degustação de análise sensorial, e quando as pessoas nessa explicação, nessa explanação de explicar o olfato, de explicar o paladar e explicar aquele vinho que está sendo degustado, às vezes a pessoa pega a taça, traz no nariz e fala, nossa, eu conheço esse aroma. Gente, o que é mesmo? Nossa, é o aroma que eu sentia quando eu ia passar as férias na casa da minha avó e tinha no pomar a tal fruta. E é assim, é muito incrível, gente. Quando a gente está inteiro, por que isso não acontece o tempo todo com a gente? Porque a gente não exercita dessa forma, né? A gente não vai fazer todo o vinho que a gente vai tomar, fazer esse processo de análise sensorial e buscar. Mas, uma coisa eu digo, quanto mais vocês exercitam com essa consciência, mais fica automático. Eu não preciso falar, né, o aroma que eu senti. Claro, a gente não vai ser, né, esses enochatos de plantão, mas as emoções, elas vão ser resgatadas, elas vão vir à tona. Mesmo eu não precisando falar, eu pego a taça, trago no meu nariz, nossa, gente, esse aroma é o aroma daquele perfume que tinha na casa da minha avó, daquele bolo. Os aromas vêm à tona, gente. Então, o exercício faz isso, o resgato, né, uma memória olfativa ligada diretamente às emoções, a essa memória emocional que eu tenho de coisas que aconteceram através do meu olfato. Então, eu resgato essas sensações através do olfato. Eu acho isso muito legal, muito interessante, gente. E falando do vinho, o que acontece? No vinho, eu tenho muitos elementos, muitos compostos. Eu tenho ácidos, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, lactonas, terpenos, compostos fenólicos, pirazinas. Tudo isso tem aroma. Tudo isso pode estar de alguma forma naquele vinho que eu estou degustando, em maior ou menor concentração. Tudo vai depender do limiar de concentração que eu tenho nesses compostos. Nós temos um limiar de concentração que tem que estar no vinho para o nosso olfato perceber. Às vezes eu tenho aquela substância no vinho, o composto está lá. Se eu fizer uma análise química, eu vou encontrar aquele composto. Mas o meu olfato não percebe, porque eu não tenho a concentração mínima necessária, né, esse meu limiar de percepção, para que o olfato humano consiga detectar. E além disso, né, eu tenho que estar bem, não posso ter rinite, sinusite, estar gripada. A idade também compromete um pouco, eu vou perdendo essa sensibilidade olfativa conforme a idade. Então, pessoas idosas de 60, 70 anos, tem um nariz, né, e um paladar que funcionam menos do que uma pessoa de 20, 30. Por quê? É uma perda natural. Assim como o nosso corpo envelhece, as nossas células todas envelhecem. E isso significa também, né, perder o funcionamento integral dos nossos sentidos. Bom, e quando a gente fala da composição do vinho, do que tem ali dentro, que pode ser, né, um composto aromático, falando de ácido, a gente pode ter ácidos que trazem bons aromas e ácidos que trazem aromas ruins. O principal deles, falando de aromas ruins, é o ácido acético, que é o vinagre. É um ácido que eu percebo em baixíssimas concentrações. Por quê? Porque ele afeta muito, ele é muito agressivo. Então, tendo formação no vinho, é o primeiro aroma que eu vou perceber, o primeiro cheiro, né? Porque não posso nem chamar de aroma. Os demais ácidos voláteis, eles aparecem, mas raramente a gente consegue detectar pelo nosso olfato. Eles não têm concentração suficiente para que o nosso olfato perceba. Já o acético
mesmo numa baixa concentração, eu consigo perceber. Por exemplo, ácido fórmico, propiônico, o butírico, todos eles estão ali, mas o meu nariz não percebe. E o ácido lático, ele participa principalmente na composição, né, a partir dos compostos aromáticos, formando os ésteres, né? Então, tem também a presença. Os ésteres são compostos aromáticos muito perceptíveis pelo nosso olfato. E os álcoois, bom, eles são dentro da categoria álcoois, né, do grupo químico álcool, a gente tem os álcoois superiores. E esses sim são compostos aromáticos, são compostos que a gente vai perceber aqui no nosso olfato. Dentre os compostos, os álcoois superiores que estão no vinho e que nós percebemos, o hexanol, que é o aroma de herbáceo, o 2-feniletanol, por exemplo, traz aroma de rosa, o álcool isoamílico, que é muito comum da gente encontrar nos vinhos, frutas vermelhas, principalmente rosés e tintos. O 2,3-butanodiol, que traz os aromas voltados para os lácteos. Então, os álcoois superiores mais encontrados nos vinhos, em baixas concentrações, só que a concentração, tá, gente, contribui muito para a complexidade aromática. Quando eu tenho esses álcoois, esses mesmos álcoois superiores, mas em concentrações muito altas, eu transformo esses aromas em aromas desagradáveis, trazendo principalmente pungência para o nariz. Então, aquela coisa que incomoda, que é agressiva e que não se torna mais tão prazerosa. E falando então desse outro grupo, os aldeídos, o principal deles é o acetaldeído. E esse composto ele é problemático quando está em concentrações elevadas. Por quê? Rapidinho eu consigo, mesmo em baixas concentrações, eu consigo perceber a presença dele. E ele tem um problema, porque além dele não ter um aroma tão agradável, ele ainda se combina com compostos oxidados, né? Em alguns casos, em alguns estilos de vinhos, ele é bacana. Por quê? Porque ele complexando com alguns compostos oxidados, ele vai trazer aromas de complexidade para estilos de vinhos que são oxidados. Nós temos alguns estilos de vinhos que são feitos, o processo em si de elaboração traz compostos aromáticos oxidados. É típico daquilo. Um exemplo, o Jerez. Jerez é um estilo de vinho elaborado numa região da Espanha e só lá, né? Alguns produtores fazem o mesmo processo, mas eu só posso chamar de vinho de Jerez esses que são elaborados na região de Jerez, na Espanha, que tem uma denominação de origem, e o estilo de elaboração traz esses compostos oxidados e é uma complexidade do vinho. E aí é esse grupo aldeído e principalmente o acetaldeído que se complexa com essas moléculas oxidadas. Temos furfural e hidroximetil, né, que são compostos que são aldeídos e trazem esse impacto para a sensação de jovialidade. Quando eu falo que um vinho é vinoso, ele tem essa característica mais acentuada da jovialidade. Aldeídos fenólicos, e aí eu tenho o cinamaldeído, que é o aroma de canela e baunilha, típicos de vinhos que passam por maturação em barrica de carvalho, né? É muito fácil perceber quando a gente tem canela e baunilha nos vinhos. Falando das lactonas, um outro grupo que se caracteriza por aromas varietais, e aí eu tenho principalmente uvas Riesling e Muscat, que trazem esses aromas com esses compostos chamados lactonas. Também estão presentes no vinho de Jerez, então são aromas que remetem a nozes, aroma mais adocicado, caramelizado, algumas notas lácteas mais acentuadas, e a sua formação ela vai se dar durante a fermentação alcoólica e no envelhecimento em garrafa desse vinho. Também, se eu tenho um vinho que passou por barrica de carvalho, eu também vou ter esse tipo de aroma, remetendo a molécula de aroma de coco, né? Que é bem típico do carvalho americano. Esse outro composto aqui, o Vitis pirani, ele é formado durante o envelhecimento do vinho em garrafa, só que remete a um aroma indesejado de crisântemo. Sabe aquela flor de cemitério que a gente, né,
leva, geralmente, tem várias cores, tem aquele aroma. Aquele aroma, ele é bem forte, ele incomoda, né? E eu posso ter esse aroma também no vinho, tá, gente? Quando eu tenho o Vitis Piranha, eu tenho o aroma de crisântemo. Mas se eu tenho o isômero dele, né, ele é o cis. Se eu tenho o isômero, que é o trans, aí eu tenho um aroma frutado bastante intenso. E que aí pode ser agradável. Então, tá vendo como muda muito, né? É muita influência para a formação aromática do vinho. Outro grupo que é muito importante para a complexidade aromática são os terpenos. É um grupo químico que ele vai compor principalmente aromas relacionados à flor, algumas frutas, amadeirados, aromas de sementes, raízes, chá, essa parte de erva seca. Então, os terpenos, eles possuem vários compostos dentro desse grupo e são compostos importantes que vão trazer aromas importantes para os nossos vinhos. A contaminação por Botrytis cinerea, que é um fungo que a gente tem muito comum, que traz a podridão cinzenta, né? Ele modifica muito aromas, moléculas de terpeno. Quando a gente tem uma concentração muito alta de Botrytis cinerea na uva, mesmo a gente fazendo uma limpeza, tirando aqueles cachos que estão mais comprometidos, o fungo ele permanece ali, né, durante o processo de elaboração. E as enzimas que estão ali, que trabalham, né, oxidam os compostos que estão no fungo, elas vão para o mosto e começam também a trazer oxidação para os compostos do mosto. Então, alterando a composição aromática. Durante o envelhecimento, né, os tipos e concentrações de terpenos mudam, são moléculas voláteis. Então, o tempo todo eu vou ter ou eu vou complexar moléculas, ou eu vou quebrar moléculas, né? Vou degradar moléculas. Então, o tempo todo, vamos lembrar, o vinho é vivo. Então, ele está o tempo todo em transformação. Falando dos fenólicos, né? Os compostos fenólicos mais conhecidos, que são voláteis, é o intranilato de metila. Quando a gente pega uma uva de mesa, aquele cheirinho de uva, né? Tão característico, é trazido para a uva, né? Está presente na uva por conta dessa molécula química aqui, o antranilato de metila. Então, as uvas americanas, né, Vitis labruscas, as híbridas, possuem muito acentuado esse aroma. E ele é um composto fenólico, e é o composto fenólico mais perceptível. Ainda em baixas concentrações eu consigo perceber. Alguns fenólicos compõem a complexidade dos vinhos, né, principalmente elaborados a partir da vitis vinífera, então os vinhos finos. Os mais conhecidos que se formam a partir das vitis viníferas são... Desculpa, gente. Tô com um pouquinho já com a garganta sentindo. O 4-vinil guaiacol e o 4-vinil fenol, além do 4-etil e 4-fenil guaiacol e fenol, são aromas típicos que lembram aqueles aromas animais. Não sei se vocês já ouviram falar que os vinhos podem ter aroma de estrebaria, suor de cavalo, sela de cavalo, enfim, aroma de estábulo. Vocês vão no estábulo, vão sentir aqueles aromas ali. Alguns vinhos podem apresentar esses compostos, que são os fenólicos, e são esses 4 compostos aqui. Em excesso, eles também podem ter esse aroma medicinal. Você traz o nariz, você já lembra de algum remédio, de alguma coisa que traz essa característica de medicinal. Aroma de fármaco, de fumaça, e também o eugenol é um fenólico que traz o aroma de cravo, um aroma bem típico de cravo, bem perceptível, principalmente em vinhos que passam por barrica de carvalho. O benzaldeído tem as notas típicas de amêndoas, vinhos evoluídos, né, ou vinhos de elaboração oxidativa, como os vinhos de Jerez, mais uma vez, né, os vinhos de Jerez. Bom, e falando um pouquinho, né, saindo um pouco agora do nosso olfato, vimos terpenos, fenólicos, ácidos, ou seja, uma série de moléculas químicas que estão ali contidas nos vinhos
E são essas moléculas que vão vir aqui para o nosso nariz e fazer com que a gente identifique o que aquele vinho traz, né? Agora a gente vai entrar na última etapa da análise sensorial. Quando formos fazer a prática, vocês vão perceber bem nitidamente, né? Como que uma etapa se complementa com a outra e como é importante, quando a gente está prestando atenção, né, está presente ali no processo, quanta coisa a gente acaba descobrindo relacionada àquele vinho, que se de repente a gente fosse tomar, né, de uma outra maneira, talvez a gente não conseguisse perceber tanta coisa. Bom, falando do paladar, no paladar eu vou perceber gostos e sabores. Tá, mas qual que é a diferença, né, Cris? Gosto, lembra? A gente tem os nossos 5 gostos básicos: amargo, ácido, doce, salgado e umami. Quase deu um branco, né? E o umami, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um aroma, é um gosto muito recente, né, que foi descoberto e foi acrescentado como gosto, que é aquele gosto de glutamato monossódico, né? Mas que gosto é esse? É o gosto que a gente consegue perceber nos realçadores de sabor. Então, o sazon, cozinho com amor, né? Esses caldos que vêm em tablete, para a definição ali do vinho, né, para a categoria do que a gente trabalha com vinho, a literatura traz que são gostos que estão relacionados a o queijo parmesão, por exemplo, ao tomate. É aquela sensação de salgado, mas que não é salgado, sabe? Então, do cogumelo. Esses elementos, tirando o realçador de sabor, né, esses elementos naturais, então o queijo, o tomate, o cogumelo, eles têm essa característica de terem esse gosto umami. Sabor. Sabor é tudo que eu sinto que está fora no paladar, que está fora desses 5 gostos, né? Então, tem gosto, a gente fala, tem gosto de morango, né? É sabor de morango, né? Tem gosto de cogumelo, né? Tem gosto de defumado. Não, são sabores, né? Então, essa é a principal diferença. O paladar, assim como o olfato, é um sistema muito complexo, porque a gente tem várias células aqui na nossa boca, principalmente na língua, que são receptoras daquilo que a gente coloca na nossa boca, e elas recebem essas papilas, são as chamadas papilas gustatórias ou gustativas, elas recebem esse estímulo e enviam, então, esse sinal, e aí o cérebro vai detectar, né, através desse estímulo que ele recebeu, que gosto ou que sabor é esse. Então, os gostos são 5 e os sabores são as percepções que envolvem paladar, olfato e as sensações táteis. Ah, essa comida está muito fria, está muito quente, esse vinho está muito tânico, né? Está adstringente. Então, tudo isso é uma sensação tátil também que eu percebo na boca. Nossa percepção dos alimentos e bebidas, ela é influenciada por muitos fatores. Então, o que eu percebo com os meus sentidos depende de como eu estou no dia, do meu humor, da temperatura do alimento ou da bebida, do ambiente no qual eu estou, né, do meu humor naquele dia, das emoções, de alguns fatores químicos, fatores psicológicos. Então, tudo influencia. Tanto que existem vários estudos mostrando isso. As pessoas degustam um vinho, por exemplo, aí eles preparam, né? Esse ambiente tem uma música confortável, uma música envolvente, tem uma cor bonita, uma boa decoração, tem flores, é um ambiente leve, descontraído. Eu faço aquela degustação, aquela análise sensorial e avalio. E aí eles estudam depois de muito tempo, né, a pessoa, aquele grupo, provando o mesmo vinho, só que numa outra condição. De repente, um ambiente mais sisudo, né, uma coisa mais séria, mais. Então, assim, a percepção muda quando o ambiente em volta, o contexto ambiental, mas também muda de acordo com as emoções. Eu tomei o vinho hoje,
não estava muito legal, o vinho estava mais ou menos. Aquele mesmo vinho, num contexto diferente, com amigos, num dia que eu estou super feliz, vai ter um outro contexto, uma outra percepção, tá? Então, altera bastante, gente. E a sensação de boca, né? Quando eu tomo o vinho, eu falo, é a sensação de boca que esse vinho me deixou. Se refere a sensações sápidas ativadas pelas terminações nervosas. Então, com relação ao vinho, o que eu falo de sensação de boca tem relação com percepções de adstringência, então tanino, corpo, estrutura. Se esquentou, né? Aquela sensação do álcool. Se o álcool desequilibrou um pouco e eu senti aquela sensação de quentura na garganta e no peito, a viscosidade do vinho, se teve queimação, né, do excesso de álcool, se teve picância. Então, por exemplo, as borbulhas, elas são uma sensação tátil. E dependendo da intensidade delas, eu posso sentir aquela sensação de agulha na língua, né? Então, isso também é uma sensação de boca. Tô ficando já com a voz bem comprometida, né, gente? E a distringência, então, é quando eu tenho a sensação provocada de secura da minha boca, principalmente aqui, ó, gengiva. Isso é causado pelos taninos. Então, se eu tenho uma secura excessiva, né, áspera, agressiva, eu tenho um vinho que tem taninos agressivos. São taninos angulados, que a gente chama. São aqueles taninos que ainda não estão prontos. Quando eu tenho uma sensação aveludada, eu sinto o tanino, só que ele não é agressivo, ele não se destaca dos outros componentes do vinho. Ele é aquela sensação que, em conjunto, faz ter equilíbrio, né? Eu sinto aquele tanino de forma quase como se ele fosse um abraço na minha boca, né? Então ele está em equilíbrio, ele está num tanino redondo, que a gente fala na linguagem aqui, na nossa linguagem técnica. E o álcool? Qual é a sensação que o álcool nos provoca? De picância ou queimação, né? De calor. E essa percepção é uma percepção tátil, né? Então eu coloco na boca, da boca ela vai para a garganta e dependendo do teor alcoólico e de quanto esse vinho, né, se ele estiver desequilibrado, o meu peito também esquenta, né? Então o álcool ele traz sensação de calor na mucosa e contribui para a sensação também de doçura e corpo do vinho. Então o álcool ele não é só essa sensação de calor. Podem perceber, se vocês pegam um vinho que tem um alto teor alcoólico, ali 14, 15, ele também tem quase, se ele estiver em equilíbrio, claro, ele tem quase uma sensação de dulçor na boca. A gente sente como se tivesse um residual de açúcar no vinho. Porque além do etanol, eu tenho a formação de outros álcoois no vinho. Quanto maior essa concentração, por exemplo, do etanol e do glicerol, que são, né, os dois álcoois que eu tenho maior concentração, maior vai ser essa sensação de dulçor na minha boca. E os vinhos com maior teor alcoólico parecem também mais pesados e com maior corpo. Justamente por quê? Porque eu tenho o glicerol. O glicerol ele ajuda também nessa composição da viscosidade do vinho. E a viscosidade, ela me traz estrutura e peso. Então eu percebo mais, quase como se o vinho tivesse aquele peso na boca, né? Em relação ao vinho de menor teor alcoólico, eu sinto essa diferença. Parece que o de menor teor alcoólico, né, o mais leve, eu coloco e ele vai embora. O com maior teor alcoólico, tem mais corpo, estrutura, eu coloco e eu engulo e ele parece que está ali ainda, né? Quando eu coloco, parece que eu já sinto o peso dele na língua. E falando então da temperatura, fator importantíssimo para análise sensorial de um vinho, gente. Importantíssimo. Eu posso detonar um vinho com a temperatura errada. De tantos rituais que o mundo dos vinhos possuem, e alguns a gente pode abrir mão de forma muito tranquila, sem se preocupar em perder qualidade ou em perder a experiência, a temperatura não é um deles. Tá? A temperatura não é um ritual que a gente pode abrir mão. Eu preciso ter a temperatura correta de acordo com cada vinho. É extremamente importante, porque ela afeta a percepção do sabor e os atributos, principalmente, né, de sensação de boca,
E de aroma também. A temperatura afeta paladar e afeta olfato. Os dois. Por exemplo, se eu tenho... Aí, aqui, né, ele fala que a temperatura que eu sinto no paladar e na sensação na boca parece menor dentro da faixa normal em que os vinhos são servidos. A influência ela é percebida porque as moléculas aromáticas, elas precisam da temperatura certa para conseguirem alcançar o nosso olfato e para conseguirem também se desprender na boca, para a gente perceber aroma e perceber sabor. Vinhos tintos, por exemplo, com uma temperatura muito baixa, se eu sirvo gelado, eu vou perceber o álcool e o tanino. Então eu vou ter amargor e calor. Vinhos brancos servidos quentes, ou seja, numa temperatura elevada, 14, 15 graus, eu vou perceber álcool, vou perder aroma, vou perder acidez, porque eu não consigo perceber acidez com temperaturas muito elevadas, então eu descaracterizo demais os vinhos. Por isso a importância da temperatura. Para todos os estilos, a gente tem uma faixa de temperatura que é mais interessante para que ele expresse em maior intensidade as suas qualidades, os seus atributos. E falando dos espumantes, então, o principal atributo ali diferente dos demais vinhos é o efeito do gás, né? O CO2 que eu tenho ali presente no vinho verde, no frisante, no espumante, ele dá essa sensação que eu comentei com vocês antes de picância na língua, né? Quase como se fosse umas agulhadinhas, bem suaves e sutis, mas que a gente consegue. Então, o que acontece, né? O contato dessas borbulhas de gás com a língua provoca a conversão dessas borbulhas em bicarbonato e íons de hidrogênio, por isso que causa essa sensação. Esse efeito, o que acontece? Ele pode fazer com que o nosso olfato não funcione muito bem, né? Então, logo que a gente serve o espumante que sobe, a gente tem dificuldade, além de dar aquela coceirinha no nariz, tem dificuldade de sentir os aromas. Então, esperar pelo menos esse primeiro gás sair, para a gente conseguir, sem chacoalhar a taça, né, claro, a gente conseguir perceber algumas coisas. E na prática, né, como que isso funciona? Como que essa análise sensorial, avaliando um vinho, acontece na prática? Isso a gente vai descobrir na nossa aula prática. Qual que é a ideia? A primeira aula prática, ela vai ser um exercício. Então, nós vamos testar o nosso olfato, fazendo o teste dos arominhas ali, né? Sem ver, tentando usar o olfato e descobrir quais aromas estão ali escondidos nas nossas taças. É um exercício muito bacana e muito eficiente, né? Nos ajuda muito se tornar uma prática. E a outra ideia é a gente fazer uma concentração de diferentes soluções, de diferentes concentrações com os nossos gostos. A gente sabe avaliar qual é a sensação de acidez? Então, quando eu coloco um vinho na boca e eu digo, esse vinho está ácido, eu sei o que significa, né? Ou alguém me fala, esse vinho é um vinho muito ácido. Eu consigo perceber qual é o nível de acidez que o vinho tem que ter para ele estar equilibrado? Eu consigo perceber a sensação de adstringência e avaliar essa sensação. É um vinho bastante adstringente, é um vinho pouco adstringente. Eu consigo perceber se no vinho eu tenho amargor e qual que é a intensidade daquele amargor, né? Se tem dulçor, a partir de quanto de açúcar que tem que ter naquele vinho para eu perceber que aquele vinho tem uma quantidade de açúcar residual. A gente entendendo essas sensações provocadas pelos gostos, a gente consegue depois no vinho fazer algumas avaliações que são importantes. Porque no vinho esses gostos, eles são basicamente o que vão dar equilíbrio para a bebida. Quando eu falo de acidez, por exemplo, é um critério muito importante, né, na hora de avaliar.
Então, acidez, álcool e tanino são 3 componentes que precisam estar em equilíbrio no vinho. Mas eu preciso entender se eu sei diferenciar acidez de adstringência, de amargor, de dulçor. E aí o umami é um pouco mais difícil de eu perceber, mas ainda assim tem umami no vinho, tá, gente? Tudo isso a gente vai treinar num primeiro momento e depois, num segundo momento, fazer a prática sensorial propriamente dita, avaliando os vinhos. Então vamos ter lá um vinho branco, um vinho tinto, um vinho rosé, um espumante e fazer essa avaliação dentro das 3 etapas: visual, olfativo e gustativo. Tá? Às cegas, a gente vai saber a cor do vinho que a gente está tomando, né? Mas não vai saber origem, não vai saber variedade, não vai saber nada, nada. A gente vai só saber o visual, a gente vai ter ali total nitidez daquilo que está acontecendo, né? Se tem defeito, se é um vinho mais jovem, se é um vinho mais evoluído. Pelo visual, a gente vai conseguir saber isso. Depois, no olfato, vamos dar um passo a mais, subir mais um degrau. E no paladar, idem. Para quem já tem um pouco de treino, um pouco de litragem, já toma um pouquinho, talvez seja mais fácil avaliar no sentido de saber, é de uma região quente, é de uma região fria, pode ser uma Cabernet, pode ser uma Malbec, né? Fica mais fácil, quanto mais eu treino, mas treino com consciência. Não adianta eu tomar muito vinho, mas não estar ali atento àquilo que eu estou tomando. Na prática, acho que vai ser bem legal da gente testar tudo isso que foi falado hoje aqui nessa nossa primeira conversa. Então, vou disponibilizar, vocês vão ter acesso. Vai ter uma atividade também para ser feita, tá, gente? Relacionada aí a esse nosso primeiro momento, essa nossa primeira abordagem. E a gente vai se ver, então, lá no dia 9, né? Eu no grupo falei na próxima semana, mas na próxima semana a gente não tem aula, né? Eu ainda estou me adaptando ao cronograma da pós, então vai ser dia 9 e 10, né? Que a gente vai ter o nosso encontro. A primeira parte, dia 9, é uma sexta-feira. A parte da tarde, ali das 13h30 às 17h30, vai ser uma atividade assíncrona, porque eu tenho aula, né, na graduação, esse horário, e depois vai ser às 18h30 um encontro síncrono, né? A gente vai conseguir se encontrar eu vou mandar o link para vocês e aí a gente vai ter um encontro síncrono. Então serão 2 momentos diferentes. E no sábado a nossa prática, tá, gente? Às 8 da manhã, porque na parte da tarde vocês já tem uma outra disciplina. Então às 8 da manhã a gente se encontra no dia 10 para nossa primeira prática. Combinado? Muito obrigada. Espero vê-los em breve, tá? Qualquer coisa, estou à disposição lá no grupo do WhatsApp. Fiquem bem à vontade. Um bom final de semana. Muito obrigada e se cuidem. Até breve.